Olá, em meio à pandemia da Covid-19, o Grupo Oncoclínicas dá continuidade à sua série de lives. Hoje nós chegamos à nossa 36ª live. O tema será a tecnologia e o novo cenário de atendimento ao paciente. Eu sou Gisele Vitória e vamos conversar hoje com o Dr. Bruno Ferrari, oncologista clínico, fundador e presidente do Conselho de Instalação de Transplante Clínica, Luísa Pérez, CEO do Grupo Clínica, doutora Márcia Mineiro, diretora médica do Grupo Clínica, e Carlos Gil, diretor científico do Grupo Clínicas e presidente do Instituto Clínica. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar a nossa... estamos com um problema técnico, um ruído. Peço ajuda aos universitários técnicos. Vou começar essa rodada com o doutor Bruno. Doutor Bruno, o que representa a tecnologia nesse novo cenário do atendimento ao paciente nesse momento de pós-pandemia? Não. Não está dando para ouvir, tá? Olá. Está me ouvindo, doutor? Temos um probleminha. Mas eu acredito que você deva ter perguntado sobre tecnologia e esse momento da pandemia. Eu me entendi bem. Exato. Qual o seu entendimento sobre esse momento que a gente, onde o avanço da tecnologia ele é um aliado no atendimento ao paciente, especialmente telemedicina, né? Eu acho que, falando... Primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, Márcia, Natel, Carlos Gil. Obrigado aqui por mais uma vez a gente estar junto aqui, tentando levar uma boa informação, uma informação de qualidade para quem nos assiste, para os nossos pacientes. E dizer que, né, nesse período de pandemia, uma coisa que foi fundamental foi a criação de fluxos para que a gente criasse ambientes seguros para os nossos colaboradores, nossos médicos e nossos pacientes. E um desses fluxos foi diminuir o número de pacientes, número de acompanhantes dentro das nossas clínicas, porque a gente sabe que esse distanciamento social ele acaba sendo importante, está sendo importante, a gente tem comprovado isso com os nossos próprios números, dados os baixos níveis de infecção que a gente tem observado entre nossos pacientes. E eu acho que a telemedicina, a tecnologia ela já estava aí, ela precisava ser regulamentada. A pandemia trouxe uma oportunidade de regulamentação da telemedicina, que a gente espera que fique, não é verdade? Porque ela tem se mostrado uma ferramenta útil. Eu acho que no nosso grupo, a Márcia pode dar o número exato, mas a gente já tem mais de 10 mil consultas feitas por telemedicina. Isso ajudou muitas pessoas. A Márcia tem acompanhado aí um trabalho dentro do grupo, eu vou pedir até para ela falar, não só dos pacientes, mas de colaboradores e médicos que porventura não têm algum sintoma ou até a própria infecção pelo Covid, mas também um grupo de acompanhamento dos nossos pacientes, né? Aquela preocupação nossa de que o câncer não espera, né? De alertar não só o corpo clínico, mas também os pacientes da necessidade de manter seu tratamento, de manter seus acompanhamentos, e ela vai nos dizer, como ela tem apresentado no nosso comitê de crise e no nosso comitê de diretores técnicos que se reúne com uma certa frequência, de que a telemedicina foi um aliado, ajudou muito, tem ajudado muitos os pacientes oncológicos e muitos deles em tratamento, sabe, José? E mais importante do que isso, abriu outras oportunidades para a gente, oportunidades de nos engajarmos melhor com eles, melhor com os médicos especialistas, e aí o Gil pode falar de uma série de atividades que o grupo tem desenvolvido do ponto de vista de educação médico continuada, educação ao paciente, trocas de experiências entre os especialistas e também uma ferramenta de monitoramento dos nossos pacientes, né? Então,
a gente está dando um passo à frente. Não, a telemedicina é um pedacinho importante, mas ele é um pedacinho de tudo que a tecnologia está nos propiciando. Então, né, e a telemedicina nos propiciando dentro de um ambiente seguro, onde a gente mantém a confidencialidade dos dados, dos exames, das informações, a confidencialidade médico-paciente. Então, não é só uma troca de informações por alguma ferramenta digital, mas é algo estruturado e que permita que essa coisa aconteça e aconteça com segurança. Então, acho que eu sempre falo para você, né, que a gente aprendeu com a experiência lá fora e agora a gente está aprendendo com as nossas próprias experiências. E eu acho que a gente pode falar alguma coisa, né, em termos de medicina, de meios digitais e de telemedicina, que a gente aprendeu aqui dentro do grupo, experiências nossas mesmo, e que eu tenho certeza que vão ditar novos passos, né, passos futuros do Grupo Oncoclínicas. Obrigada, doutor Bruno. Vou aproveitar, deixa para pedir a palavra da doutora Márcia para nos detalhar essas informações sobre a implantação da telemedicina, tudo que a tecnologia tem propiciado nesse cenário de atendimento e de cuidado ao paciente oncológico. Boa tarde, doutora Márcia. Está no mudo. Está no mudo. Opa, boa tarde a todos, boa tarde, Gisele, boa tarde ao Bruno, ao Gil. Sem dúvida, Gisele, o que a tecnologia nos permitiu fazer era absolutamente antes impensável, sabe? Não só do ponto de vista do cuidado direto ao paciente, como para a gente poder fazer a gestão desse grande Brasil aí, né? Nesses 11 estados que a gente está, de norte a sul, foi através da tecnologia que a gente conseguiu imprimir, muito bem lembrado aqui pelo Bruno, os fluxos, padrões de segurança, de atendimento e de cuidado. E poder reunir todo esse contingente de profissionais que trabalham nas nossas unidades, de forma a ter uma única diretriz, um único caminho, foi a tecnologia que permitiu isso ser feito, né? Ao mesmo tempo, o cuidado aos pacientes também foi através da tecnologia que isso permitiu. A resolução do Conselho permitiu que a gente pudesse aproximar e manter o cuidado com os pacientes sem necessariamente trazê-los à clínica. E ela é possível, ela é absolutamente humana, né? Que eu acho que é um ponto que a gente pode abordar aí mais para frente, sem permitir esse distanciamento. Acho que a gente, pelo contrário, enquanto grupo, cresceu e se aproximou a despeito das distâncias. O cuidado que o Dr. Bruno coloca aqui em relação ao acompanhamento, todos os nossos colaboradores com qualquer sintoma gripal, independente de ter sido confirmado ou não pelo Covid, eles foram acompanhados por um grupo de mais de 50 médicos que se voluntariaram a fazer acompanhamento diário de todos os casos. Então, todos os dias eles são abordados por esses médicos e são acompanhados. A gente testou, a gente tem aí um contingente de casos que foram positivos, todos tiveram uma evolução absolutamente satisfatória e foi através da tecnologia que a gente pôde cuidar dentro de cada casa, olhando esse Brasil como um todo. Todos os dias a gente olha, a gente tem uma reunião diária para acompanhar a evolução de todos eles, em relação a sintomas, em relação à piora dos casos, em relação a resultados de testes, se foram ou não positivos, e independente disso, eles são acompanhados também pela mesma tecnologia. Então, a questão da teleconsulta, ela foi prioritária, ela foi uma realidade que veio para nós e que a gente espera, sim, que fique, porque ela muito agregou. Ela não só agregou, ela garantiu que a gente pudesse fazer o tanto que a gente fez nesse período, tá, Gisele? Foram, sim, mais de 10 mil consultas, Bruno, que nós fizemos pela telemedicina, tá? Temos aí todos os casos totalmente documentados, com todos os padrões de ética e de proteção, que sempre sempre foi o nosso apanágio, né? Perfeito, fantástico. Obrigada, doutora Márcia.
Natel, boa tarde. Eu gostaria da sua visão sobre esse impacto da tecnologia nesse momento, né? E de uma maneira, né, como temos falado, assim, a tecnologia como guarda-chuva que inclui a telemedicina e outros avanços muito importantes aí para a medicina, para o atendimento ao paciente. Por favor, Natel, obrigada. Obrigado, Gisele. Boa tarde, Bruno, boa tarde, Márcia, boa tarde, Gil. Eu vou ousar aqui falar de uma coisa importante no mercado super diferente, sendo o único dos 4 aqui não médico, né? E a ousadia vai além da telemedicina, mas eu acho que ela vai dentro da tecnologia como um todo. Eu acho que a área de saúde, se não é a mais, ela está entre as mais tecnológicas, que mais agrega tecnologia de todos os setores de uma sociedade, né? A telemedicina é uma delas, e eu acho que o que a telemedicina faz é uma ferramenta que faz com que o médico se aproxime do paciente. Mas o que rege esse nosso setor é a relação médico-paciente, são equipes multiprofissionais, esses diferenciais é que trazem um atendimento e um acompanhamento do paciente diferenciado, né? Sem médico, sem os profissionais de medicina não existe. Então, a tecnologia ela é uma ferramenta de aproximação ou de auxílio, e aí tem vários casos, a telemedicina é uma delas, os próprios diagnósticos de radiologia, que há alguns anos atrás não existiam, né? Eles permitem hoje você trazer o diagnosticar um problema do paciente mais rápido, mais preciso, para que aí sim a conduta médica seja feita de qualidade. Se você olhar do nosso lado aqui da oncologia, por que não falar da radioterapia, que é uma tecnologia super avançada, né, e super diferenciada, que veio tendo uma evolução ao longo dos anos, e hoje é um tratamento fundamental para o paciente oncológico na oncologia, e é um tratamento que não adianta só você ter o equipamento de radioterapia de altíssima qualidade, sem ter lá na ponta um operador desse equipamento e um médico que auxilia em todo o tratamento e define o tratamento. Então, a tecnologia, de novo, ela é importante em todo o setor, na oncologia e na medicina ela é super presente, mas ela nada mais é do que uma ferramenta para o auxílio do médico nesse relacionamento com o seu paciente. Ela permite, sim, aí com as mídias digitais e com os aplicativos, né, uma interação maior também do paciente com o seu médico, e às vezes é um facilitador de vários processos, seja de agendamento, seja de uma série de coisas. Tem que tomar cuidado, obviamente, e aí é uma coisa que todo mundo se preocupa, e não é só na medicina, mas é preocupante com os dados falsos, com as fake news, com os dados errados, e é com esta preocupação também que nós, o Grupo Ecoclínicas, temos feito essas lives com o objetivo de orientar, né, de trazer informação, porque como o Bruno comentou no início da palavra dele, o câncer não espera, né? Você tem que se tratar, né? A gente não tem como... O paciente oncológico ele tem que se tratar, e o paciente que ainda eventualmente não sabe do seu câncer tem que procurar fazer a sua consulta médica, o seu diagnóstico, porque é uma doença que, assim, dependendo da fase que você detecta, né, não há tecnologia que ajude, né? É o seu médico que vai te ajudar, né? Então, é esse ponto que eu queria enfatizar. A tecnologia, ela existe na saúde, ela vai sempre existir, ela vai ser evolutiva, seja no medicamento. Os medicamentos têm muita tecnologia por trás dele, principalmente os medicamentos oncológicos, são fortunas que são investidas, né? A gente está vendo agora, na nossa pandemia, fazendo um paralelo com a pandemia, você veja aí uma série de laboratórios tentando desenvolver uma vacina, numa corrida desenfreada para achar uma vacina para a cura da Covid-19, e são investimentos altíssimos, com governos aí pulando na frente, tentando segurar as vacinas para si só, com investimentos altíssimos para a compra de vacina. Então, a tecnologia, voltando ao ponto, a tecnologia na saúde ela é presente, das mais variadas formas. Hoje em dia está em voga um pouco a telemedicina, até por conta do distanciamento social que se faz necessário durante a pandemia, mas, de novo, ela é uma ferramenta
de aproximação, e deve ser usada assim, né? Porque eu não vislumbro, né, em futuro algum um robô atendendo um paciente. Este é um setor que é médico dependente. Essa relação do médico, do paciente com o seu médico, né, e no nosso caso específico aqui com o seu oncologista, é fundamental. Então, de novo, a tecnologia é uma ferramenta no auxílio para o diagnóstico do médico e para a relação do médico com o paciente. E aí eu volto a palavra para você, Gisele. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Natel. E agora eu peço a palavra do Dr. Carlos Gil, a sua visão sobre esse tema, e emendando também, Dr. Gil, uma pergunta aqui do Tiago Dantas, editor assistente de política do jornal Estado de São Paulo, que pergunta se como a telemedicina poderia ajudar a reduzir filas e aglomerações em hospitais e clínicas. Boa tarde. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Bruno, Natel, Márcia. Obrigado pela oportunidade. Bom, começando pelo comentário geral, é interessante, né? Em relação à telemedicina, não tem dúvida de que veio para ficar, nós vamos discutir isso mais. Mas o impacto que isso teve dentro do grupo, né, como o Bruno e a Márcia falaram, nós aprendemos ao longo do tempo, tivemos que aprender, né, de uma hora para outra, né, e essa coleta constante de dados sobre a telemedicina que foi feita dentro do grupo, que o grupo da Márcia conduziu, nos ajudou a fazer ajustes que eram necessários, né, acelerar o processo em áreas da nossa rede de clínicas, onde isso não estava ainda totalmente aderido e né, fazer um balanço com as outras. Então, foi uma ferramenta interessante de integração. Falando de tecnologia, né, tem duas questões que, para um grupo talvez grande como o nosso, sempre foram desafios, né, que é a agilidade e integração, principalmente a integração entre clínicas que estão em 11 estados diferentes. Eu acho que a tecnologia, não só a telemedicina, mas a tecnologia como um todo, nos ajudou a fazer isso. Vou dar alguns exemplos. Primeiro, o Grupo Oncoclínicas está se organizando há alguns anos para trabalhar por especialidades dentro da oncologia, né? E quando você trabalha por especialidades, você acaba gerando, né, dentro dos grupos especialistas que a gente tem de diferentes regiões, necessidades, às vezes, de consultas de segunda opinião. Tá? Sempre foi um desafio, né, pela distância. Né? Nós temos clínicas do Nordeste ao Sul, e a telemedicina viabiliza isso de maneira muito fácil. Né? Então, eu pude dar uma segunda opinião, por exemplo, essa semana, numa paciente de BH, de uma forma ultra rápida e vice-versa. Então, como o Natel falou, ela não substitui nem é o objetivo do trabalho médico, mas ela facilita, é uma ferramenta. Tá? Bom, em relação à pergunta específica, né, eu acho que saúde, né, saúde você organizar processo, tá? E de fato, o sistema de saúde no Brasil, e tanto o público quanto o privado, ele não é tão organizado quanto em alguns países europeus, que você tem saúde primária, saúde, né, secundária e terciária numa mesma linha. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o paciente no Brasil, quando ele tem algum sintoma, a coisa mais rápida que ele acha é uma emergência de um hospital. Isso sobrecarrega, né? É cultural, tá? E eu acho, de fato, né, não uma telemedicina da maneira que a gente está dizendo aqui, mas ferramentas de telemedicina ou de informação à distância médica podem sim ter impacto em qualquer processo na medicina de sobrecarregar. E, com certeza, emergências é um desses, né? E, principalmente, talvez, né, eu não sou especialista em sistema público de saúde, mas, com certeza, no sistema público isso pode ter um impacto real. Perfeito. Obrigada, doutor Gil. Doutor Bruno, mais uma pergunta aqui do Tiago Dantas, do Estadão. Ele faz a seguinte colocação. A pandemia da Covid-19 acelerou o emprego da telemedicina no paciente. Mas nem todas as regras sobre esse procedimento são claras ainda. Ontem mesmo, o Congresso derrubou 2 vetos presidenciais sobre o assunto. Um deles tirava a validade de receitas digitais e o outro delegava a regulamentação da telemedicina após o fim da pandemia a uma nova lei. Logo, caberá ao Conselho Nacional de Medicina fazer a normatização do teleatendimento. Qual
qual seria a proposta ideal? Aproveitar a experiência que tivemos durante esse período para aumentar o número de procedimentos de telemedicina ou voltar a uma postura mais restritiva diante do coronavírus? Gisele, cortou um pouquinho, mas eu acho que eu entendi a pergunta. Eu acho que eu consegui captar aqui como é que a gente pode ajudar a responder isso. Eu acho, assim, sendo bastante pragmático, como disse o Gil, eu falei no início, acho que a telemedicina veio para ficar. Eu não vejo como a gente retroagir na prática. Agora, como qualquer prática, né, qualquer regulamentação sempre pode ser melhorada. Eu acho que tem um preceito aqui que é básico, que primeiro, ela, de novo, né, acho que um ponto que a gente sempre acreditou, a gente acredita dentro desse grupo, é que a tecnologia ela é fundamental, mas ela não nos substitui. Não substitui ninguém. Não substitui o presidente da companhia, não substitui o conselho, não substitui os médicos. Mas, de novo, ela vai ajudar. A gente tem essa visão. Ela vai facilitar, ela vai melhorar, ela vai fazer as coisas ficarem mais rápidas e terem mais acesso. Então, acho que isso é fato. Isso a gente vai ter que conviver com isso e vai ter que se adaptar a isso. Quem não se adaptar vai ficar fora da dinâmica do mercado de saúde, que precisa melhorar, precisa se coordenar, precisa se desenvolver, precisa se aprimorar. Isso é uma coisa que a gente descobriu durante a pandemia, que a medicina no mundo, de um modo geral, não estava preparado para isso. E não estava preparada porque, de um modo geral, a medicina, né, ela não pode ser olhada só pelo lado romântico, pela ciência, pela arte. A gente fala que a medicina é arte, mas ela também tem que ser olhada como um negócio do ponto de vista, né, de organização, de estrutura, né? O Grupo Oncoclínicas, ele tem um grupo de médicos muito fortes e que estão ali o dia inteiro prestando atenção nos seus pacientes, porque tem um grupo de executivos por trás que nos permitem nos dedicarmos à nossa prática, nos permite usar os melhores tratamentos, as melhores drogas, as melhores máquinas. Por quê? Porque a gente se estruturou. Então, os meios digitais também vão ter que se estruturar, e nós, médicos, nosso órgão regulamentador, que é o CFM, também eu acho que a minha visão particular é que nós vamos ter que regulamentar, e obviamente não nos substituir, porque eu acho que o ato médico é feito pelo médico mesmo, mas às vezes alguma coisa a gente mostrou aqui durante a pandemia que a gente pode fazer. Vou responder a primeira pergunta do Gil também. Então, eu acho que a telemedicina, e obviamente que você vai ter que equipar as unidades, né, do SUS para se adaptarem e terem a possibilidade de usar a telemedicina, vai diminuir filas, sim. Né? Às vezes a pessoa tem que, quando ela entra num circuito até chegar no especialista, ela passa por tantos pontos, e esses pontos acabam demorando meses. Então, do diagnóstico ao tratamento, apesar de ter uma lei que protege o paciente, que no momento que ele tem um diagnóstico, ele tem que ser tratado até 60 dias, são tantos pontos que eles têm que passar, e eu acho que a Márcia falou um ponto importante. Ela encurtou, né? Apesar de distante, ela encurtou essa distância. Eu acho que esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, que é mais importante, é que a gente faça o uso da ferramenta, né, de uma maneira que preserve, e uma das coisas mais importantes do ato médico, né, essa confidencialidade do médico e do paciente. Então, se a gente faz isso de uma maneira bastante criteriosa, eu acho que regulamentações vão acabar saindo, né? A gente também não pode substituir completamente. Eu acho que o grande medo agora não precisamos mais dos médicos presenciais, porque todas as consultas vão ser feitas. Isso não vai funcionar, isso vai jogar a medicina para baixo. Agora, você usar onde ela pode ajudar, eu acho que ela é fundamental. Então, é desse modo que eu falo, ela veio para ficar, mas obviamente que ela vai ter que ser regulamentada, lembrando que ela não substitui o médico, e lembrando que nós vamos ter que guardar com muito cuidado o ato, a confidencialidade, né? Aquele ambiente de cumplicidade entre o médico e o paciente, que é fundamental e nos rege todos os dias na nossa prática médica. Então, com esses dois pré-requisitos, né, com esses dois conceitos assim,
tendo isso como pontos primordiais para a telemedicina? Acho que sim, ela veio e deve ficar. Perfeito, Complementando, Bruno, perfeito, se você a vida, né, a peregrinação do paciente oncológico durante o período de tratamento, né, ela requer múltiplas visitas. Não só a consulta médica, que é absolutamente necessária e rigorosa para que esse acompanhamento ocorra, mas esse paciente também passa por consultas multiprofissionais, né, por psicólogos, nutricionistas, pela enfermeira, ele precisa de um acompanhamento da toxicidade do medicamento dentro de casa, ou seja, a gente cuidar dele não só dentro da clínica, mas no seu ambiente domiciliar. E a tecnologia, ela nos permite ir até a casa do paciente sem que ele necessariamente tenha que sempre vir até a nossa casa. Então, eu acho que Gisele, e Natel, corroborando o que o Natel falou, ela é uma tecnologia que veio para unir, ela é uma ferramenta, né, que nos permite fazer essa aproximação entre o cuidado do paciente dentro e fora da clínica. Então, essa continuidade do cuidado, ela é possível pela telemedicina, sabe? Essa experiência a gente conseguiu conquistar agora nesse período, nesse difícil período, e eu acho que muito ela veio para nos unir, de verdade. Muito, muito interessante, doutora Márcia. Queria, inclusive, emendar com pedindo para a senhora explicar um pouquinho mais todo esse monitoramento do paciente, além consulta médica, né? A gente conversou um pouquinho antes da live e achei tão interessante a sua menção aos enfermeiros, ao monitoramento do paciente por enfermeiros, enfim, esse conjunto, né, que a telemedicina, a teleconferência, digamos assim, está propiciando, está acelerando, acentuando uma comunicação e uma interação maior do paciente no seu tratamento. Por favor, conta um pouco mais. Sim, é verdade, né? Esse cuidado com essa equipe que dá suporte ao médico, né? Ela inicia após a consulta do médico, ainda presencialmente. Mas esse vínculo inicia ali e ele não termina. Então, quando o paciente vai para sua casa, né, seja através com o uso de medicações orais, que são quimioterápicos também, que merecem e precisam ser acompanhados, não só com relação à utilização, mas também em relação a efeitos colaterais eventualmente que ocorrem, e para os pacientes que fazem uso de medicações venosas dentro da clínica. Então, o acompanhamento domiciliar que se segue, a gente chama de um processo de enfermeiros navegadores, tá? Ele inicia dentro da clínica e continua após a clínica. Então, eles recebem essa visita domiciliar à distância pelos nossos cuidadores, né, pelos nossos enfermeiros, que acompanham diariamente o que acontece, né, no pós-tratamento, de forma a minimizar os efeitos desse medicamento, né, ver o cumprimento da prescrição médica, os cuidados que foram recomendados pelo médico, e sim evitar, inclusive, que esses pacientes façam uso de inapropriados de pronto atendimentos, reduz a internação, porque o cuidado é muito mais próximo e as intervenções são mais rápidas. Então, esse cuidado que envolve não só o enfermeiro diretamente, mas os nossos farmacêuticos, em relação à orientação sobre interações medicamentosas, medicamentos que o paciente já fazia uso por outras patologias, por outras doenças, e que também se somam aos medicamentos que ele agora está fazendo uso, que sejam lá quimioterápicos, sejam através dos nossos nutricionistas, os psicólogos que dão suporte para uma melhor qualidade de vida. Então, sem dúvida, esse cuidado ir até a casa do paciente é fundamental, senão quantas visitas ele teria que estar fazendo isso na nossa unidade? E pense que a gente trata hoje de uma população, em grande maioria, idosa, né? Então, por que não facilitar essa vida, né? E a gente tem visto que isso é muito possível, sabe? Então, nós somos extremamente favoráveis, sim, como o Bruno colocou, de forma regulamentar,
cuidadosa, muito ética e não é substitutiva, ela é complementar. Perfeito, obrigada, doutora Márcia. Natel, temos uma pergunta aqui da Carolina Mazzi, jornalista do jornal O Globo. Ela pergunta aqui sobre como a comunicação digital é ferramenta estratégica de empoderamento de pacientes, de que forma empresas de saúde, médicos, podem ser agentes transformadores no combate à fake news, à desinformação, né? Acho que é um pouco para além da telemedicina, de que forma a tecnologia também contribui nesse cenário, né, da pandemia. A comunicação digital, Gisele, ela ajuda muito, né? Primeiro, ela é informativa e ela tem uma série de vantagens no processo de acelerar, né, todo o processo do atendimento, o processo do acolhimento do paciente. Com relação como é que os agentes do setor de saúde podem fazer para arrefecer, né, esse processo de fake news, inclusive na saúde, a gente está vendo um exemplo aqui agora. Né? Quantas lives já foram, Natel? Quantas já foram, Natel? Quantas lives já foram para a gente, para a Denise? 36. É isso aí, são 36 lives, tá certo? Que é uma forma de você efetivamente, diretamente, estruturado, né? Legitimamente. Vocês soltaram? Nós soltamos, Natel, para colaboradores e pacientes? Bom, incontáveis, Bruno. É isso aí. Então, essa toada de informação, essa forma estruturada que nós estamos fazendo, é a forma de você evitar, de você pular ou arrefecer o fake news. É comunicando com os médicos. Aqui nós estamos 3 médicos diferenciados aqui no grupo. Semanalmente esses médicos estão comunicando. Então, esta é a forma de você efetivamente combater a fake news. É dar a sua cara para o seu público e informar o seu público. A gente aqui no Grupo Comunica estamos fazendo isso dentro do setor de oncologia e amplamente no setor de medicina, e outros grupos deveriam fazê-lo nas suas especialidades. Esta forma é o médico, é a empresa de saúde vir comunicar ao seu público, comunicar a medicina de fato, né? Comunicar o que interessa. Né? Porque fake news vai existir, e vai existir na saúde, vai existir tudo, porque pessoas mal intencionadas existem em qualquer setor, gente. Agora, o que você precisa fazer são empresas de bem, as pessoas de bem virem utilizando as ferramentas. O Grupo Comunica tem comunicação interna, você usa por todas as clínicas novas, estamos falando de 70 clínicas, dos 2 escritórios, você tem comunicação interna em todas elas, né, para evitar a comunicação com o nosso paciente, a comunicação com o nosso colaborador, a comunicação com o nosso médico. E além de comunicações internas, usando ferramentas virtuais, e-mail, WhatsApp, live, para esta forma de você evitar ou combater as ditas fake news. Gisele, deixa eu só complementar aqui, porque eu acho que isso é tão importante, e hoje isso motivou até uma reunião hoje cedo do Carlos Gil com o Conselho e com pessoas altamente envolvidas com a coleta de dados clínicos dentro do nosso grupo, de coleta de informações epidemiológicas, né? E eu acho que uma outra maneira também é aquilo que eu falei no início, é fornecer a informação de qualidade. Então, acho que as empresas de saúde têm se mostrado, né, e têm mostrado que o Natel falou do que há de pior, né, que é a exploração de uma informação de má qualidade para qualquer fim que seja, ganhar dinheiro, se aproveitar para tirar vantagens pessoais, e a gente tem visto isso, e a gente vê isso muito nas crises, mas a gente também vê o que tem de melhor, que é a colaboração entre os diversos serviços, a troca de informação e a publicidade dessas informações. Então,
Acho que a Márcia falou aí de um grupo de 50 médicos, mais alguns enfermeiros e farmacêuticos do grupo, coletando dados. Assim que esses dados tiverem uma análise epidemiológica e fornecerem informação de qualidade, cabe a nós também começarmos a divulgar isso de novo. Estamos aprendemos com a experiência lá de fora, mas também hoje temos uma experiência enorme. Vamos lembrar que o Brasil é o segundo país com maior número de casos acometidos por Covid. Então, daqui vai sair muita informação para o mundo. Então, acreditem, acho, né, Gil? A gente estava discutindo isso hoje cedo, até motivado por uma conversa que nós tivemos ontem, né, Gisele, de como é que a gente expõe esses dados. Primeiro, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter certeza que esses dados foram analisados corretamente, para a gente também não ficar dando publicidade a dados que nós não temos certeza. Mas aquilo que a gente tem certeza, nós temos mais do que obrigação de tornar público. Eu acho que é isso. Informação boa combate informação ruim. E a gente não se cansa, né? Toda semana nós estamos aqui nas lives. Né? O apoio é integral, né? De todas as esferas do grupo. Então, acho que nós estamos tentando fazer a nossa parte. É aquele famoso trabalho de formiguinha, né? Cada um faz a sua parte e a gente combatendo aquilo que há de ruim. Então, eu acho que está na nossa essência ser assim. Perfeito. Inclusive, assim, um pouco a desinformação que é disparada por WhatsApp, né? Acho que a gente teve isso muito acentuado, especialmente no começo da pandemia, né? E esse realmente, como você falou, doutor Bruno, o que se combate desinformação com informação confiável, né? Eu queria passar aqui a palavra para o doutor Gil para comentar também esse assunto do ponto de vista do dia a dia, né, doutor Gil? Como é que tem sido esse trabalho de informar o paciente? A comunicação digital, ela acelera isso, ela ajuda bastante? Por favor, queria sua visão. Só antes, eu vou responder, só comentar o que o Bruno falou, que é fundamental. O grupo já vinha se estruturando em termos de pesquisa para análise de Big Data, tá? E a gente estava preparando essa estrutura toda para funcionar, né, mais no final do ano. Só que com essa base toda gerada, tanto de colaboradores como pacientes, né, que a gente acompanha, que desenvolveram o Covid, a gente usou e usa já essa estrutura de Big Data no momento. E a quantidade de informação que a gente está gerando é impressionante. Tá? Então, realmente foi isso acabou acelerando esse desenvolvimento dentro do grupo, e isso é tecnologia pura. Tá? Uma capacidade de análise. Né? Ô, Gil, só antes de você responder e aproveitar, eu acho que é importante você comentar, você está falando de Big Data, que é dados que a gente está gerando, né, por Covid, mas o projeto é para gerar informação de qualidade da vida real num paciente oncológico, que também tem muita fake news em termos de oncologia, de tratamentos, quer dizer, então eu acho que, né, esse é um projeto estruturante do grupo, né? Eu acho que a gente vai de novo aqui, né, dado o volume de pacientes que a gente trata, a diversidade dos pacientes que a gente trata, eu acho que, de novo, uma informação de qualidade combate todo esse tipo de informação. Nossos pacientes, lamentavelmente, são inundados de informações falsas todos os dias nas redes sociais, de tratamentos milagrosos, de coisas diferenciadas. Então, acho que a Covid é um pedacinho de tudo isso que nós estamos construindo aí, junto com o DPE. É um departamento robusto hoje dentro do grupo. Acho que vale a pena você comentar. Não tem dúvida. Na verdade, falando de tecnologia, tá? E eu vou chegar, a partir dessa resposta, na tua pergunta, Gisele. A tecnologia vem mudando a maneira que a pesquisa de câncer é feita, tá? Então, o Natel tocou num ponto, quer dizer, desenvolvimento de um novo fármaco em oncologia demanda tecnologia pura, tá? Desde genômica, análise estrutural em computador, e dados clínicos. E isso, né, no processo normal, até alguns anos, é o que levava à aprovação desse medicamento pelas agências regulatórias. Há alguns anos, as agências maiores, FDA, EMEA na Europa e agora a Anvisa, passaram a usar um conjunto de dados chamados dados de mundo real, tá? Que são dados, ou seja, eu trato os pacientes dentro de um estudo clínico, eu tenho aquilo como se fosse um experimento, eu tenho os resultados e eu uso para aprovação.
Só que ficava sempre a dúvida se quando você expõe isso no mundo real, nas clínicas, na comunidade, o que acontece? Então, esses dados de mundo real hoje pautam aprovação ou não de medicamentos no mundo. Tá? O grupo Oncoclínicas, percebendo isso, essa importância desses dados, vem investindo muito nisso nos últimos anos. E hoje, como o Bruno falou, a gente já tem uma estrutura pronta para isso. Tá? Já tem estudos rodando de mundo real dentro, que basicamente analisam o que a gente chama de desfechos em oncologia, ou seja, como o paciente se beneficiou do tratamento, qual foi o tempo de controle da doença, quais foram os efeitos colaterais, qualidade de vida, etc. E essas ferramentas que a gente usou para análise dos pacientes de Covid. Então, ela simplesmente nos acelerou essa análise, mas o alcance dela é difícil de mensurar, e transforma o grupo, na verdade, já transformou um grupo num grande gerador de informação em oncologia no Brasil e na América Latina. E é esse tipo de informação gerada em casa, tá, que é a melhor maneira de informar os pacientes. Tá? Então, o grupo tem vários mecanismos de comunicação com os pacientes, tá, tentando secar dados de literatura e combater, com esses dados reais do que acontece, quais são os resultados dos tratamentos, os fake news que hoje circulam por aí, tratamentos milagrosos, estratégias alternativas de tratamento sem nenhuma base, e baseado nesses dados de literatura, esses pacientes e realmente protegê-los dessas informações que muitas vezes não ajudam no tratamento e na condução da doença dele. Perfeito, obrigada. Olha, eu queria passar agora uma pergunta para o Natel, da Helena Arnone, jornalista da Forbes. Ela pergunta o seguinte: como gestor de saúde, como o senhor observa o investimento dos players do setor neste momento de pandemia para assegurar o fluxo de pacientes? Acho que não estou te ouvindo. Olha, eu vou falar agora. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu posso falar dos investimentos que o Grupo Oncoclínicas fez para segurar o fluxo do paciente, né? O que a gente vê e o que a gente tomamos muito cuidado, né? Porque, de novo, o câncer não espera, né? Ele não para. E ele tem que ser tratado, o paciente oncológico tem que ser tratado, e isso foi uma preocupação nossa desde o princípio da pandemia, não aqui no Brasil, mas lá fora, né? A gente sempre esteve muito antenado para esse processo todo e fizemos várias coisas, o Bruno já citou algumas delas com relação à preocupação nas clínicas e toda a estruturação, desde o uso da ferramenta da telemedicina, desde o distanciamento social dentro das clínicas, um atendimento mais espaçado, bastante sinalização, todos os EPIs, né, todas as ferramentas de trabalho no padrão ouro disponíveis em todas as nossas clínicas para todos os nossos colaboradores desde o princípio, né? Nós temos isso aí, temos estoque hoje para muitos meses, para uma garantia desse atendimento. Desenvolvemos os nossos próprios testes nós temos um laboratório de genômica, adaptamos nosso laboratório de genômica para desenvolver um teste do RT-PCR e também da sorologia, com o intuito de testarmos todos os nossos, todo o nosso pessoal de frente, né, de uma forma proativa, né, e isolando aqueles que eventualmente tinham sintomas, como foi comentado já aqui nessa live, com toda uma equipe por trás, dando suporte. Então, assim, a preparação nossa do Grupo Oncoclínicas, e isso em todas as nossas 70 clínicas, né? Veja que é um trabalho que não é um trabalho simples, mas a gente desde o princípio, houve todo o suporte do nosso conselho, dos nossos médicos, com reuniões periódicas. A gente sempre foi muito proativo e sempre nos precavendo, sempre fomos muito conservadores nesse processo todo. E a gente acredita também que, assim, a gente, até por contar com relacionamento e algumas coisas que nós vimos, que outras empresas fizeram a mesma coisa, né? Prepararam
e eu não posso precisar como é que cada um se preparou. Eu posso responder assim, como gestor, pelo que nós aqui no grupo fizemos, com essa preocupação integral, não só com o nosso paciente, principalmente com o nosso paciente, mas com todo o entorno do nosso paciente, que envolve toda a equipe assistencial que tem relação direta com o paciente. Investimos em tecnologia, né, Marta? Essa ferramenta nossa de telemedicina é um investimento enorme do grupo e que está gerando novas oportunidades de engajamento com os pacientes. Então, acho que isso foi um investimento enorme também. Investimos em segurança, né? Em ter segurança, inclusive em segurança da tecnologia e da informação, né? Acho que... Aliás, isso é fundamental, né, Bruno? Então, acho que... O que a gente viu... Perdão. Eu acho que nós, é como você disse, né? Nós nos preparamos, nós antecipamos, na realidade, muitos desses movimentos e agora já estamos nos reimaginando, né? Então, os novos investimentos é já pensando em realidades como a gente, né, dadas as novas regulamentações. Então, acho que a gente está numa fase tão importante agora quanto foi a de preparação e sabemos que a pandemia vai durar mais tempo do que a gente gostaria, mas, de novo, do ponto de vista de organização do setor, principalmente a gente pode falar muito da gente, né? A gente já está planejando os investimentos, nos reimaginando como é que vai ser o grupo Oncoclínicas daqui 2, 3, 4, 5 anos e como é que a gente vai trabalhar com todos esses cenários que se colocaram aí para a gente, né? Fantástico. Como será, doutor Bruno? Eu queria fazer uma pergunta aqui da Lígia Guimarães, da BBC Brasil, doutor Bruno, aproveitando aqui, sobre oncológico no setor público. Há perspectivas que a telemedicina, assim como os tratamentos oncológicos de ponta, se tornem realidade também para eles? Como vocês avaliam a discrepância que existe no setor? Ela é um fato, né? De novo, eu costumo dizer que o setor privado está mais organizado de um modo geral do que o setor público, e a questão de investimento. Então, a telemedicina, para ela ser factível no sistema público, vai depender de investimento. Nós estávamos falando aqui agora. Para fazer telemedicina, o grupo teve que investir muito, porque não é usar uma ferramenta da internet e começar a trocar informação médico-paciente. A gente teve que usar uma ferramenta criptografada e que desse toda essa segurança para os pacientes. Isso tem que ser no privado, tem que ser no público. Não tem jeito de fazer isso de uma maneira diferente. E os tratamentos, a gente sabe que existe ainda um distanciamento, lamentavelmente, entre o público e o privado, e ele tende a aumentar, porque o desenvolvimento de novos tratamentos, de novas drogas, tem sido acelerado. E uma parte de ter sido acelerada é porque a gente tem gerado muita informação clínica de mundo real para que isso seja possível. Então, às vezes, um mesmo tratamento ele está sendo testado e sendo analisado em diversos cenários da doença, ou diversas doenças, né, em diversos cenários. Então, isso tem propiciado que um número maior de opções terapêuticas sejam colocadas à disposição dos pacientes. Então, e de novo, né, nós temos regulamentações diferentes, infelizmente, no Brasil, público e privado. Eu costumo dizer que a gente nem tudo é para todo mundo, e que eu quero dizer que nem tudo é para todo mundo não é porque não pagou ou deixou de pagar, é porque a gente vai ter que ser mais inteligente na maneira de tratar, e a gente está sendo mais inteligente na maneira de tratar nossos pacientes. A gente está identificando de uma maneira melhor onde a determinada droga funciona, onde ela não funciona, e onde ela não funciona, ela não deve ser utilizada, onde ela funciona, ela deveria ser utilizada, e isso tende a otimizar a utilização dos recursos. Eu acho que é por aí. Então, lamentavelmente, existe, e se não houver investimento, vai continuar existindo, seja na telemedicina, que parece uma coisa simples, mas, de novo, tem muita coisa por trás disso, e por isso, talvez,
Eu acho que ela veio para ficar, mas ela realmente precisa estar regulamentada, propiciando todas essas garantias, não só para o ato médico, mas também para que o paciente, né, esteja num ambiente seguro. E a mesma coisa em oferecimento das drogas, né? Você sabe da nossa... É uma luta do grupo, como, né, o grupo, ele é um grupo privado, mas ele também tem uma certa atuação no sistema público em algumas regiões. E mais importante até do que isso, né, é que a gente pessoas do grupo fazem parte de várias associações e de sociedades médicas que defendem o interesse do paciente oncológico. Então, do oncologista, da prática da oncologia, da melhor prática da oncologia e do paciente oncológico. A presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica é do grupo Oncoclínicas, diretores do INCA fazem, o Gil já foi um dos diretores do Instituto Nacional do Câncer e sabem da nossa preocupação de uma regulamentação melhor. Eu acho que o Gil pode falar disso assim. Dá para falar aqui 3 dias sobre isso, da luta de como melhorar a prática oncológica de um modo geral para a população. Deixa eu aproveitar e emendar com uma pergunta do Emílio Santana, da Folha de São Paulo, que é também nessa direção. Falar em telemedicina, ainda mais para casos como o câncer, não esbarra em problemas estruturais anteriores, como a falta de acesso à internet, parte da população? Um pouco vai na mesma linha, né? De novo, ficou claro para todo mundo que falta investimento. Falta investimento em saúde, falta investimento em muitas coisas, né? Então, acho que escolher, né, é abdicar, né, Gisele? Então, a gente vai ter que fazer escolhas. Eu espero que tudo isso, toda essa dor que a gente está vivendo, é dor mesmo, né? Sirva para que a gente melhore e que chame a atenção de que aonde os investimentos são prioritários, aonde dói mais, né? Então, nós como médicos, obviamente que temos um viés importante, mas eu acho que está claro, dentro da patente, a importância de uma medicina de qualidade, de uma medicina que esteja apta a atender a todos, né? Então, você vê, o mundo parou. Lamentavelmente, o mundo parou. E teve que parar. Teve que parar porque ninguém esperava que isso fosse acontecer. Mas é isso mesmo, as coisas acontecem sem a gente esperar. Quantas vezes a gente está na frente de um paciente oncológico e ele pergunta, mas por que eu, né, doutor? Por que eu? Então, é mais ou menos isso. Então, agora nós estamos vivendo essa situação. Por que isso está acontecendo? Então, né, quem organizar rapidamente, nos organizamos rapidamente, estamos nos reimaginando para viver esse futuro. Agora, isso tudo volta na pergunta da jornalista da Fox. Sem investimento, não tem solução. Vai ter que investir. O setor privado vai ter que investir, o setor público vai ter que investir. Talvez o setor privado vá fazer parte da solução do setor público, como acontece nos países desenvolvidos. Perfeito, perfeito. A gente já vai fazer a nossa rodada final. Eu vou fazer mais 2 perguntas aqui para a doutora Márcia e pedir já para ela fazer as considerações finais também. Mais 2 perguntas aqui do Emílio Santana, da Folha de São Paulo, doutora Márcia. Quais os limites da telemedicina no atendimento e diagnóstico do câncer? E como conciliar tratamento humanizado com telemedicina? Obrigada, Emílio. Olha, quais são os limites? Eu acho que, se a gente pensar numa primeira abordagem, a telemedicina poderia vir, sim, a ajudar o próprio paciente. A coleta de uma história clínica, o direcionamento desse paciente, ou a tranquilidade desse paciente no sentido do próprio médico poder direcioná-lo para a realização de exames complementares que pudesse fazer o melhor diagnóstico com maior racionalidade. Depois, esse paciente viria para uma visita presencial, onde ele vai realmente ter um contato maior com esse médico. Num segundo momento, aquele cuidado domiciliar, que é a complementariedade, ou seja, a continuidade do cuidado seria feito dentro de casa. Então, isso permite que essa parte humana, Emílio, não se perca, porque ele teve o contato, sim, com as pessoas que são os anjos da guarda dele durante todo esse tratamento e que vão acompanhá-lo dentro de casa.
Então, como o Bruno colocou, foram enormes os investimentos feitos dentro da companhia, inclusive permitindo, através do certificado digital, que prescrições médicas pudessem ser feitas e chegassem às farmácias com o mesmo rigor, com a mesma qualidade de uma prescrição presencial, né? Então, que esse paciente pode ser acompanhado durante toda a sua trajetória com o mesmo cuidado. Então, a gente não perde, não, a questão da humanidade. Em relação aos limites, olha, é difícil até falar, né? Ela não é substitutiva, mas falar da tecnologia hoje, né, e pensando no futuro, a gente hoje cuida de uma geração que não é uma geração digital. Mas a geração que hoje é digital vai ser a geração no futuro que a gente vai cuidar do câncer. Certamente não vai ser da mesma forma. Com o mesmo investimento que a gente, né, agora acabamos de falar, foi gigantesco o investimento na área de genética que o grupo fez. Então, amanhã a gente vai ter, sim, condições de estratificar riscos dentro da população, de se ter A ou B ou C de um câncer, né? E como que a gente vai ter alertas para essas pessoas de que elas precisam tratar de forma preventiva, né? Se cuidar de forma diferente do restante da população. Então, essas são sinalizações para caminhos que a gente vai seguir, Emílio, que a tecnologia vai permitir também, né? Imagine aqui que no futuro um paciente que tenha um risco maior para um câncer gastrointestinal, por exemplo, né, seja alertado que por uma perda de peso inesperada, ele precisa engolir uma cápsula que tem um vídeo para fazer um diagnóstico de um possível câncer gastrointestinal, né? Então, a gente vai ter que pensar sobre isso em termos de tecnologia sem perder esse humanismo, né? De forma nenhuma, a gente está longe de ter isso, principalmente na nossa cultura. Então, o que eu deixo aqui de recado, Gisele, é que a gente aprendeu com a tecnologia que a gente pode estar mais perto, sabe? Sem perder esse carinho, esse acolhimento que também nos caracteriza. Muito obrigada, doutora Márcia. Doutor Gil, por favor, suas considerações finais, esses aprendizados e o que o futuro nos reserva e como a tecnologia pode ajudar nesse cenário, né? Eu acho que, usando as palavras da Márcia, acho que ela nos aproxima, tá? E nós vamos aprender a fazer isso cada vez mais, da forma mais humana possível, tá? Mas o recado que eu ficaria é que um outro ponto da tecnologia que está sendo revolucionário e acelerando é educação à distância, tá? No Instituto a gente tinha um projeto de educação à distância que estava sendo implementado aos poucos, né, de ensino à distância, e com a crise, com a pandemia, a gente acelerou, né? O Instituto hoje conta com uma plataforma de ensino à distância e isso amplia muito o alcance do que a gente pode fazer em termos de educação, né? Educação médica continuada, não só para os médicos do Grupo Oncoclínicas, mas para os médicos do Brasil como um todo. Então, tecnologia ajuda, dissemina, ela gera acesso à informação para o paciente, ela gera acesso a tratamento e ela gera acesso à educação para a equipe médica como um todo. Então, não tem como voltar, né? Quando passamos essa crise, já demos um passo além em tecnologia, em termos de comunicação, conectividade, e eu acho que esse foi um ganho, tá? Apesar de toda a crise. Perfeito, obrigada. Natel, por favor, seu recado aí nas considerações finais. O recado é muito simples, eu enfatizo que a tecnologia ela não substitui a relação médico-paciente, né? E ela é sim uma ferramenta importante e bem utilizada, né? E com consciência e de forma certa e assertiva, é muito útil tanto para o médico e para o seu paciente, né? De novo, na saúde ela é uma realidade. Tecnologia, seja ela o que a gente tem experimentado agora mais fortemente, que são a telemedicina, e aliás, importante na telemedicina, né, porque ela vai ser cada vez mais presente, que também as empresas que geram, que são supridoras de banda, né,
que elas melhorem as suas condições, até para a gente não ter coisa que a gente tem experimentado um pouquinho na nossa live, que são falhas na nossa comunicação, né? É importante também haver um investimento do setor para estar preparado para suprir esse serviço, que, né, para essa comunicação que cada vez vai mais presente, né? Não adianta nada a gente falar em 5G, 20G, se a gente não tiver uma estrutura de comunicação que permita que isso seja feito, né? Então, a tecnologia, de novo, é uma ferramenta bem utilizada, ela vem para colaborar neste relacionamento que é ímpar, né, e insubstituível do seu médico com o paciente. E aqui no Grupo Oncoclínicas isso é muito enfatizado. A gente é uma empresa de médicos, paramédicos, e para esse relacionamento do médico com o seu paciente. Então, eu queria agradecer de novo a oportunidade da gente estar aqui fazendo a nossa 26ª live, com o intuito de trazer informação de forma tecnológica, né, para todos os nossos para todos os nossos pacientes, principalmente. Obrigado. Obrigada, Anatel. Doutor Bruno, lembrando que o câncer não espera, que temos prognósticos difíceis no futuro, o câncer sendo considerado a doença que mais vai matar em 2030. Como que a força da tecnologia, dos recursos humanos, como que a gente poderia pensar de uma forma otimista nos próximos anos, pensando em tecnologia, pensando em recursos humanos? Considerações finais. De novo, né, Gisele? Primeiro, agradecer de novo a gente estar aqui junto, sua dedicação, essa dedicação realmente ao grupo e ao paciente oncológico, né? Eu acho que a gente está junto aqui, eu acho que já tem 5 meses de lives juntos, né? Então, cada vez melhor. Nós ainda temos que resolver um problema dessa tecnologia, que é esse sinal da internet. Eu moro na roça e a internet é boa, viu? Vocês em São Paulo, vocês estão precisando corrigir isso aí mais rápido. Você vê que a tecnologia chega em qualquer canto, até a mim que moro na roça. Então acho que esse aspecto, acho que, de novo, ela não vai substituir ninguém, mas ela vai ser um mecanismo facilitador, eu não tenho dúvida. Ela vai fazer com que as coisas sejam melhores e mais rápidas, talvez num tempo mais preciso, né? Antigamente a informação chegava na carta. Hoje aconteceu, antes de acontecer você já está sabendo, né? Já te ligaram, mas o que aconteceu? É assim? Então, a coisa acontece no tempo real mesmo. E a tecnologia, a telemedicina, essa coisa que a gente está fazendo aqui, não elimina, ela não impede uma coisa que é fundamental para o exercício da prática médica, que é a empatia, né? E para você exercer empatia, se colocar no lugar dos outros, a coisa mais importante que você precisa é ouvir de verdade. Então, isso aqui, nós aqui estamos ouvindo uns aos outros aqui. Então, ouvir com sinceridade, com real interesse. Às vezes você fala assim comigo, é importante até o olhar. Então, é mesmo, né? A gente está lá de máscara, trabalhando no dia a dia, mas o olho está ali. Então, aqui a gente está olhando um no olho do outro, né? Um escutando ao outro, respeitando o outro, o tempo do outro, né? Eu acho que isso eu aprendi. Eu ainda era estudante de medicina, eu li um livro que é marcante, é um livro pequeno, mas que eu acho que vale a pena todo médico ler, que é 6 minutos para o paciente. Poxa, mas só 6 minutos? Vocês não sabem o tanto que isso é importante. Então, é mais ou menos isso. Ouvir é uma das melhores maneiras de você ser humano, ter esse acolhimento. E a tecnologia não impede isso. Tá? Muito pelo contrário, tem dado até mais tempo de escutarmos os nossos pacientes, porque uma das coisas que a gente tem que fazer hoje, lamentavelmente, é sermos mais dinâmicos nas nossas consultas, porque a gente já sabe que o número de pessoas na sala e o tempo que você fica dentro da sala pode influenciar no nível de contaminação de pessoas assintomáticas em pessoas que não contaminadas assintomáticas nas pessoas que não estão contaminadas. Então, um dos fluxos que nós criamos não é deixar de fazer a consulta, mas é sermos mais objetivos. E com a telemedicina a gente tem tido tempo de conversar mais às vezes, mas de novo,
não tem o calor, não tem aquela sensação que você está ali na hora, mas não tira a oportunidade de escutarmos com interesse os nossos pacientes. Então, de novo, eu acredito que, de um modo geral, a gente vai sair, se formos como sociedade inteligentes, nós vamos sair melhor disso. Perfeito, muito obrigada. Muito obrigada, doutor Bruno, Natel, doutor Gil, doutora Márcia. Nós encerramos aqui a nossa 36ª live. Eu agradeço a nossa audiência e até a próxima.